Olá, vamos concluir hoje a discussão que vimos fazendo do capítulo 2 da parte 3 do livro de Engels, Anti-Düring. A parte 3 tem por título geral Socialismo. E o item que estamos discutindo é o capítulo 2, que se chama Aspectos Teóricos. Discutimos parceladamente este capítulo, procurando identificar alguns temas básicos que Engels vai tratando na sua argumentação. O que era a sociedade feudal, o que é o Estado na fase monopólica do capitalismo, quais são as implicações de um modo de produção comunista, e agora vamos concluir a investigação de Engels, no qual ele aponta para a possibilidade da emancipação humana. Neste sentido, Engels começa observando que desde o aparecimento histórico do modo de produção capitalista, tanto indivíduos como seitas nutriam uma ideia da tomada de posse de todos os meios de produção pela sociedade como ideal para o futuro. Porém, essa ideia só pôde se tornar possível, só pôde se converter em necessidade histórica quando as condições materiais de sua execução se fizeram presentes. Procuremos explicar esta passagem. Inicialmente, é importante observar que Engels se refere a aparecimento histórico do modo de produção capitalista. Ou seja, o capitalismo não surgiu ao acaso. O capitalismo é resultado de todo um processo de desenvolvimento no qual o ser social vai transformando as bases materiais da sua existência, produzindo, consequentemente, novas formas de sociabilidade. Portanto, assim como o capitalismo surgiu historicamente, Marx e Engels visualizam a possibilidade do capitalismo também desaparecer historicamente dentro de certas processualidades históricas que teria como sujeito da ação o proletariado moderno. Mas Engels vai muito além. Ele está observando que a ideia de ter uma sociedade mais justa atravessa a história, seja de um ponto de vista idealístico, ou seja, através de movimentos sectários. O que eram movimentos sectários? Eram aqueles que, embora tivessem a boa-fé de lutar pela constituição de uma sociedade sem classes, uma sociedade sem exploração, procuravam trabalhar muito mais com argumentações que não correspondiam a uma análise da realidade, ou então trabalhavam com a ideia de que existiam ideias fixas ou existiam elementos, concepções fixas de mundo, e aquelas concepções físicas fixas de mundo é que deveriam nortear a ação. Marx, na Associação Internacional dos Trabalhadores, por exemplo, muito lutou contra o comportamento sectário, ou seja, aqueles agrupamentos que consideravam possuir a verdade absoluta, desprezando o próprio movimento da história, o que impedia estes movimentos de compreenderem o desdobramento da vida social e a luta de classes na sua concretude, na sua dimensão real. Engels coloca também a questão da necessidade. Significa que ou se rompe com a exploração que está inerente ao modo de produção capitalista, ou a tendência da humanidade seria a de produzir cada vez mais uma camada de miseráveis. Feitas estas considerações, vale a pena resgatar esta passagem de Engels. Desde o aparecimento histórico do modo de produção capitalista, tanto indivíduos como seitas nutriam uma ideia da tomada de posse de todos os meios de produção pela sociedade como ideal para o futuro. Ideal no sentido de que não captavam o movimento real da história, mas tinham sensibilidade para entender que a exploração no interior
das relações sociais era algo a ser superado, algo a ser abolido. Porém, essa ideia só pôde se tornar possível, só pôde se converter em necessidade histórica quando as condições materiais de sua execução se fizeram presentes. E essas condições se dão na sociedade burguesa, onde as forças produtivas se desenvolvem de tal modo que permite a socialização da riqueza social. Prossegue Engels. Ela, como qualquer outro progresso social, não se torna factível, ou seja, essa possibilidade da emancipação social, ela, como qualquer outro progresso social, não se torna factível, portanto viável, pela noção obtida de que a existência das classes contradiz a justiça, a igualdade, etc. Ou seja, não basta ter o sentimento de injustiça para que se tenha as condições de superação das estruturas de dominação de classes. Estes ideais também não se tornam factíveis pela simples vontade de abolir as classes, mas sim por meio de certas condições econômicas novas. E estas condições econômicas novas, elas surgiram com o desenvolvimento do capitalismo, uma vez que o capitalismo impulsiona o desenvolvimento das forças produtivas, criando as bases possíveis para uma socialização real da riqueza social. Enquanto o trabalho social total fornecer um produto que é apenas um pouco maior do que o exigido para manter parcamente a existência de todos, enquanto o trabalho demandar todo ou quase todo o tempo da grande maioria dos membros da sociedade, a sociedade necessariamente se dividirá em classes. Ao lado dessa grande maioria que se dedica apenas ao trabalho, leia-se a classe trabalhadora, forma-se uma classe liberta do trabalho, ou seja, os exploradores. Forma-se uma classe liberta do trabalho diretamente produtivo, que cuida das questões comuns da sociedade, a supervisão do trabalho, ou seja, o gerenciamento do trabalho, assuntos do Estado, uma vez que a classe dominante precisa do poder de Estado para garantir os seus interesses, cuida dos assuntos de Estado, da justiça, uma vez que a justiça é burguesa, é de classe, a ciência, uma vez que esta classe desenvolve a ciência para os seus próprios interesses, que é o de produzir mais mercadorias com menos custo e, portanto, potencializar a mais-valia, as artes, que ficam subordinadas também à lógica mercantil, de atividade, entre outros setores de atividade. E prossegue Engels, é a lei da divisão do trabalho, portanto, que está na base da divisão de classes. Portanto, na medida em que a divisão do trabalho no interior da história se desenvolveu nas fases precedentes, criaram-se as bases para a estruturação da sociedade em classes. Engels está apenas apontando esta questão aqui, mas ela é discutida com mais calma, com mais detalhes, no capítulo 9, ou no item 9 do livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, item ou capítulo este que se intitula Barbárie e Civilização. Um texto de mais ou menos 10 páginas, mas na qual Engels vai mostrando como que se transitou de formas de organizações comunais para estruturas de classe e como que nessas estruturas de classe, estas estruturas de classe foram acompanhadas pelo surgimento e fortalecimento da esfera do Estado, ou da dimensão do Estado. E prossegue Engels, é a lei da divisão do trabalho, portanto, que está na base da divisão de classes, divisão imposta por meio de violência e rapina, que é exatamente a discussão que Marx faz no capítulo do Capital intitulado da acumulação primitiva, onde ele mostra que o processo de constituição da sociedade burguesa é tudo menos pacífico. O processo de constituição da sociedade burguesa é marcado pela violência, pela expropriação do campesinato de suas terras e as leis
que penalizavam os trabalhadores que eram identificados como vagabundos. Portanto, é a lei da divisão do trabalho que está na base da divisão de classes, divisão imposta por meio de violência e rapina, artimanhas e fraudes, e que a classe dominante, uma vez no poder, jamais descura, ou seja, descuida de consolidar sua dominação à custa da classe trabalhadora, convertendo o governo da sociedade em expoliação das massas, ou seja, convertendo o Estado em uma espécie de instância na qual vai realizar os seus interesses em detrimento dos interesses coletivos da massa, leia-se, da classe trabalhadora. Porém, observa Engels, a subdivisão em classes é válida somente para dadas condições sociais, ou seja, a humanidade não nasceu estruturada em classes, é o desenvolvimento sócio-histórico que produziu a existência das classes. A subdivisão em classes é válida somente para dadas condições sociais, e as condições sociais que conduziram ao surgimento da sociedade de classes foi a insuficiência da produção, ou seja, graus de desenvolvimento econômicos bastante restritos. No entanto, essa estrutura de classes, observa Engels, será varrida com o advento de um novo modo de produção, portanto, com a derrocada da sociedade burguesa e a constituição do modo de produção comunista. Será varrida pelo desenvolvimento das forças produtivas modernas. Aquelas forças produtivas que foram geradas pelo capital, elas não são destruídas pela nova forma de sociabilidade que se instaura, mas, pelo contrário, elas são reapropriadas coletivamente e se produz ainda um avanço nas forças produtivas, de tal modo a reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário para cada indivíduo na sociedade, ampliando o seu tempo livre. Daí Marx e Engels colocarem na ideologia alemã que na sociedade comunista o homem poderia o homem pensado enquanto gênero humano poderia pescar de manhã, filosofar à tarde e fazer poesia de madrugada. De fato, observará Engels, a abolição das classes sociais tem como pressuposto um grau de desenvolvimento social no qual a existência não só de qualquer classe dominante, portanto, de diferenciações de classe, terá se tornado anacrônica. A nova sociedade, ela tem como pressuposto um outro patamar de desenvolvimento. Ela tem como pressuposto um patamar de desenvolvimento da produção, na qual a apropriação dos meios de produção e dos produtos, e, desse modo, do domínio político, do monopólio, da formação e da liderança intelectual por parte de uma classe social específica, não só terá se tornado supérflua, mas também terá se convertido num entrave para o desenvolvimento em termos econômicos, políticos e intelectuais. E aqui Engels já está apontando para o limite da sociedade burguesa e mesmo para os limites do pensamento burguês. Quais são os limites? Limites econômicos, uma vez que a sociedade burguesa não consegue se desenvolver sem produzir crises periódicas. Limites políticos, uma vez que ela tem que manter o seu controle pela força, expoliando a grande massa da população ou a grande massa da força de trabalho, para não dizer da totalidade da força de trabalho. E, por fim, intelectual. Por quê? Porque a ideologia que passa a dominar cada vez mais é aquela que vai mistificar o máximo possível a realidade social para legitimar a dominação burguesa. Lembremos que após 1848, o período de ascensão do pensamento progressista burguês, ele entra em refluxo. E a partir daí, o que se tem é aquilo que o Lukács denomina por decadência ideológica do pensamento burguês. Portanto, a sociedade burguesa, ela tem limites econômicos, porque não consegue impedir as crises e a miséria social, políticos,
porque só consegue manter o seu domínio através da força, utilizando o poder de Estado, e intelectuais, uma vez que produz uma massa de indivíduos totalmente idiotizados, para pegarmos aqui uma expressão do próprio Marx, no seu texto Manuscritos Econômicos e Filosóficos, na parte onde está discutindo o trabalho alienado. E mesmo no manifesto, encontramos esta ideia de Marx, quando ele coloca que, sob o controle da grande indústria, o trabalho se torna altamente simplificado e confere ao trabalhador uma função apenas de executar tarefas monótonas, repetitivas e desinteressantes. Portanto, aprofunda-se a alienação e o estranhamento social do trabalhador. Engels observa que a finalidade de uma nova sociedade que ultrapasse os limites da sociedade burguesa é exatamente romper com as amarras que a sociedade burguesa coloca, inclusive no que se refere à utilização das forças produtivas para atender ao desenvolvimento da humanidade. Daí que é necessário, dentro de um processo que conduza para além da sociedade burguesa ou para além do capital, a apropriação social dos meios de produção. E dirá Engels, a apropriação social dos meios de produção elimina a barreira artificial posta à produção hoje a sociedade burguesa. Mas elimina também o desperdício e a devastação concreta das forças produtivas e produtos que acompanham a produção, alcançando seu ponto alto nas crises. Lembremos, por exemplo, a questão da chamada crise ecológica, que tanto se discute hoje e que não pode ser analisada adequadamente, se isolada do próprio processo de desenvolvimento contraditório da sociedade burguesa. Além disso, a nova forma de sociabilidade a ser criada, a ser desenvolvida, libera meios de produção e produtos em massa para a coletividade mediante a eliminação do absurdo esbanjamento no luxo das classes ora dominantes e de seus representantes políticos. Isso não quer dizer que Engels esteja defendendo um socialismo da miséria, mas ele está defendendo um socialismo que caminhe para o comunismo, no qual as forças produtivas estarão direcionadas a produzir coisas que sejam verdadeiramente úteis para a satisfação humana dos indivíduos, e não coisas que apenas representam um desperdício da natureza, portanto, uma degradação e utilização inadequada da natureza. Observemos que, muito antes dos ecologistas, Engels já está colocando o problema ecológico como algo a ser respondido também pelo modo de produção comunista e mesmo já a partir do modo de produção socialista, que é o estágio intermediário entre a sociedade burguesa e a sociedade comunista. A finalidade disto tudo é criar a possibilidade de assegurar a todos os membros da sociedade, por meio da produção social, uma existência suficiente do ponto de vista material e plenitude da livre formação e do livre emprego de suas faculdades físicas e intelectuais. Portanto, o ser social, tanto para Marx quanto Engels, não é apenas um indivíduo que se alimenta. É necessário satisfazer suas necessidades materiais, suas necessidades biológicas, que também são necessidades materiais, e suas necessidades intelectuais, que também estão ligadas ao próprio terreno da materialidade. Quando a sociedade tomar posse dos meios de produção, será eliminada a produção de mercadorias, e desse modo, o produto deixará de dominar os produtores, ou seja, a alienação social tende a desaparecer, assim como o estranhamento social. A anarquia na produção social, que é aquela que conduz exatamente às crises, como discutimos já anteriormente dentro deste próprio capítulo, a anarquia na produção social será substituída pela organização consciente e planejada. Aquilo que Mesaro chama da necessidade do controle social, no seu capítulo
no capítulo do livro Para Além do Capital. Cessará a luta pela existência individual. Só depois que isso acontecer, o ser humano se despedirá, em certo sentido, definitivamente, do reino animal, abandonará as condições animais de existência e ingressará em condições realmente humanas. Por que ele fala definitivamente, se despedirá, em certo sentido, definitivamente do reino animal? Porque na sociedade burguesa, o indivíduo ele cumpre funções estritamente animais, come, bebe e dorme. Essas funções gerais não podem ser eliminadas da própria existência humana, do ser biológico. No entanto, isso não significa que o ser social deva existir apenas neste plano mais imediatista do comer, beber e dormir. Daí Engels colocar que se despedirá, em certo sentido, definitivamente do reino animal. Abandonará as condições animais de existência, comer, beber e dormir, e ingressará em condições realmente humanas, ou seja, para além de comer, beber e dormir, vai também ter a satisfação das necessidades intelectuais e as necessidades morais mais elevadas. Prossegue Engels, caminhando para a conclusão deste capítulo. As leis do seu fazer social, ou seja, desses seres novos que brotariam deste processo, as leis do seu fazer social, até agora, se defrontavam como leis naturais estranhas, que dominavam os homens. Estas leis passarão a ser dominadas pelos seres humanos com pleno conhecimento de causa. A socialização dos seres humanos passará a ser ato livre deles, ou seja, não serão determinadas por um terceiro. Lembremos que na sociedade burguesa o trabalho é heterodeterminado, ou seja, determinado por seres que não os trabalhadores, ou seja, os capitalistas. Na sociedade comunista, o trabalho planejado seria determinado pelo próprio coletivo de trabalhadores, só que trabalhadores não mais colocados na condição de trabalhadores assalariados, e sim trabalhadores realizando aquelas atividades vitais necessárias para o aprofundamento da própria forma de sociabilidade comunista. A socialização dos seres humanos, portanto, passará a ser ato livre deles. As potências objetivas e estranhas que até agora governaram a história passarão a ser controladas pelos próprios seres humanos, ou seja, eles recobrarão a compreensão de que são eles os fazedores da história, e não a história que abstratamente os produziria cotidianamente, como se houvesse uma força oculta fazendo com que os homens necessariamente fossem ou burgueses ou proletários. Só a partir deste momento, portanto, com o avanço em direção à sociedade comunista, ao modo de produção comunista, só a partir desse momento, os seres humanos farão sua história com plena consciência. As causas sociais postas em movimento por eles terão, de modo preponderante e em medida crescente, os efeitos que desejam. É o salto da humanidade do reino da necessidade para o reino da liberdade. E conclui Engels: efetuar esse ato de libertação do mundo é a vocação histórica do proletariado moderno, vocação no sentido de necessidade histórica colocada para o próprio proletariado. Investigar suas condições históricas e, desse modo, sua própria natureza, levando à consciência da classe hoje oprimida, mas chamada à ação, as condições e a natureza de sua ação, é a tarefa da expressão teórica do movimento proletário. Portanto, a concepção materialista da história tem por finalidade também desvendar para o proletariado o que é a sua situação real, de tal modo a instigar ou a fomentar na própria classe trabalhadora a consciência dos seus reais interesses e fazer com que este se transforme em consciência de classe que se contraponha à dominação burguesa. Expressão teórica do movimento operário, a saber, do socialismo científico.
E com isso, Engels conclui este capítulo 2 das questões teóricas, que está na parte 3 do livro O Anti-Düring, parte 3, que tem por título geral Socialismo. Dada a extensão deste capítulo e também as questões diversas que ele aborda, acabamos por dividir a nossa exposição em 5 momentos. Espero que tenham gostado da exposição. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui gravando estes textos que, em nosso entendimento, são fundamentais para a formação das jovens gerações de estudantes e de pesquisadores que efetivamente querem compreender a estrutura do mundo moderno. Até uma próxima.